mais de 712 mil quilômetros quadrados, 449.955 habitantes. Em 2023, Mogi das Cruzes completa 463 anos. Uma cidade de muitas culturas, sabores, crenças e tradições. A maior cidade do Alto Tietê ainda tem muitas histórias para contar e lugares para explorar. Vamos juntos conhecer Mogi por dentro? Muita gente fala, Mogi não tem nada. Então a gente quis mostrar que Mogi tem muita coisa. O que a gente quis colocar foi uma quantidade enorme de riquezas, belezas culturais, paisagens, atrativos e pessoas, personalidades muito importantes na cidade. Então a gente queria dar essa sensibilização e também uma mobilização para as pessoas começarem a, de fato, entenderem que a cidade é muito maior do que o centro, que ela tem a parte rural, tem a parte ambiental, natural. O projeto, idealizado pela mogiana Débora Mello, foi aprovado pela Secretaria de Cultura e demorou 1 ano para ser concluído. Você conseguiu viabilizar esse projeto de que forma? Bom, então foi através da lei de incentivo que eu escrevi lá em 2019. Então foi um processo longo, chama LIC, Lei de Incentivo à Cultura, onde ele é aprovado pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, e as empresas da cidade, elas podem apoiar esse projeto doando o seu IPTU ou o seu ISS. Então, no caso, a gente teve uma empresa que adorou o projeto, que se sensibilizou e falou, exclusivamente vamos apoiar o seu projeto. Débora explica que foram vários encontros para selecionar 10 pontos turísticos culturais que seriam apresentados no mapa artístico representado pelo projeto. Depois disso, foram cerca de 3 meses ao lado da Sílvia para desenhar o mapa, explorando o detalhe de cada ponto escolhido. Um processo lento, cheio de cor e significados. Mostrar Mogi por dentro teve seus desafios. Mais do que identificar regiões, a proposta ali era despertar a curiosidade das pessoas em querer conhecer a cidade como nunca foi vista. O colorido dos lápis e da aquarela ajuda a mostrar o melhor e o mais curioso de cada pedacinho de Mogi. Eu coloquei pessoas também que representam cada região, que podem representar, que fazem parte do grupo também. E os pontos turísticos, os símbolos da região, por exemplo, a anta aqui na Serra do Mar, o tucano, e fui transpondo isso para símbolos, Muita gente conhece o Pico do Urubu e acha que ele é o limite da cidade, E a gente colocou o Pico do Urubu bem aqui no meio com o parapente, E na verdade, ele fica quase que na região central e atrás dele tem todo eu chamaria de um mundo ali, que é a região da Moralogia, Tabuão. Todos os lugares apresentados no projeto Mogi por Dentro são visitáveis? Bom, nem todos têm essa abertura, porque estão em propriedade particular. Então a ideia é até a gente colocar no mapa dizendo como ele é importante para a cidade, Cobrindo parte do território de Mogi das Cruzes, a Serra do Itapetí é um dos cartões postais da cidade e não poderia ficar de fora do mapa. O trecho da serra onde estamos fica no bairro Rodeio. O Rovani será nosso guia na trilha que leva até o nosso destino, a primeira caixa d'água da cidade. O Andy também vai nos acompanhar. É dele a responsabilidade de abrir nosso caminho e garantir nossa segurança durante o trajeto. No caminho até a caixa d'água, uma outra Mogi das Cruzes se apresenta. A mata vai ficando mais fechada e as curiosidades começam a aparecer. Entre elas, a embaúba, árvore comum na Mata Atlântica e a preferida do bicho preguiça.
é a casa natural do bicho preguiça. Alguma época do ano ele varia para o tapiá também, ou para embaúba, mas a preferência dele é embaúba por causa desses frutinhos aqui, que é uma espécie de uma bananinha, mas assim, por assim dizer, mas é o fruto da embaúba, é a alimentação natural dele, do bicho preguiça. Tá? A embaúba, ela é oca por dentro, ela tem um canal onde ela junta água, e ela tem uma formiga também que vive dentro dela, que em biologia se chama de simbiose, né? Ela protege a árvore e a árvore dá a casa para a formiga. E esse líquido de dentro da embaúba, essa água de dentro dela, antigamente os antigos tomavam remédio para dor de estômago, para cólica, chamado elixir parigórico, né? E essa água era a base do elixir parigórico. Além dela, a helicônia. A planta essencialmente tropical é uma das maiores riquezas da floresta brasileira. Com as folhas parecidas com a da bananeira, são muito usadas na culinária. Na mata, ela indica a presença de água. Também encontramos a samambaia-açu, essa palmeira de onde era extraído o famoso xaxim, que colocou a planta quase em extinção. E o morango silvestre, o fruto pequeno e vermelho, traz um pouco da doçura misturada com acidez. Entre tantas curiosidades, a intervenção do homem. Essa região ela já foi muito explorada com relação ao eucalipto, né? Hoje em dia ela está retomando, não sei se não creio que seja nem uma secundária, já seja uma terciária, mas a gente percebe aqui a presença, a intervenção humana, como eucalipto, bambu, goiaba, né? Isso dá bastante vestígio de que, numa questão até de a pessoa estar perdida, ela percebe que tem a presença humana com relação a essa vegetação. A trilha, de cerca de 30 minutos, é um convite para relaxar e prestar mais atenção nos pequenos detalhes. Talvez com a correria do dia a dia, por exemplo, a borboleta asa de vidro passasse despercebida. Em alguns pontos, durante o trajeto, é possível ver a tubulação que faz parte do nosso destino. Um pouco mais à frente, a primeira caixa d'água da cidade, que levava água para Mogi no século XX. Coberta por uma camada de ervilha d'água, planta aquática muito comum em lagos, a água da caixa é potável. É um piscinão, na realidade, de 10 por 10. A água vem da serra, ela decanta nessa caixinha menor e segue por um cano que está subterrâneo aí. E seguir até o centro de Mogi, isso até a década de 1930. Atualmente ela só serve aqui o pessoal dessa região do Pé da Serra mesmo. Um paraíso em meio à Mata Atlântica. A Casa Gardênia também fica na Serra do Itapetí e está entre os 10 pontos do mapa Mogi por Dentro. Projetada por um arquiteto japonês, toda a arquitetura é modernista. Do alto dá para ver que o formato da casa lembra um leque japonês. A gente tem um day use, que a pessoa pode ficar aqui, ficar o dia inteiro usufruindo da piscina e do que a gente tem aqui. E a gente funciona também no sistema de grupos. Então, a gente, com grupos formados, em grupos de 15, 20 pessoas, eles locam aqui para fazer as atividades de meditação, de yoga. Com 140 mil metros quadrados de muito verde, fauna e flora, o lugar é um refúgio em meio à natureza. Outra opção para o hóspede é a Toca do Tatu, com uma arquitetura sustentável. O espaço é um convite a mais para um contato direto com o meio ambiente. Por que esse espaço, foi escolhido para estar no mapa? Bom, primeiro para a gente contemplar a nossa Serra do Itapetí. E aqui é um espaço que eu falo que é de bem-estar, que é um espaço que recebe a gente, que é um lugar para a gente descansar, para comer, para ter almoço, café da manhã e também hospedagem. Do
Do outro lado da cidade, no distrito de Quatinga, a cerca de 50 quilômetros da Casa Gardênia, visitamos a Casa das Mandalas. O espaço fica na beira da estrada, conhecida como Rota do Sal, construída pelos escravos. Um lugar grande e aconchegante, muito procurado por quem gosta de acampar. Aqui o contato com a natureza também é o bem mais precioso. E é nele que o Leandro busca inspiração para viver. O artesão conta que há 5 anos saiu da capital em busca de uma nova vida. E foi junto da natureza que conseguiu se reconectar. Aqui eu descobri meu propósito de vida, onde tem tudo aqui ao meu redor, o que eu precise. Tem terra para plantar, tem matéria-prima para fazer arte, tem lugar para descansar, para meditar. Para ele, é gratificante poder receber os visitantes e contribuir para que as pessoas conheçam uma Mogi das Cruzes tão diferente da que estão acostumadas. A gente tem uma grande estrutura, uma grande área, então a gente cede espaço para as pessoas fazerem acampamentos, terem uma vivência bem tranquila, bem mais calma de que como é o dia a dia na roça, a galera acordar com o barulho dos passarinhos. E parar é necessário, parar para pensar um pouco, assim, para realmente buscar aquilo que o ser humano precisa é muito, muito importante. O mapa artístico da cidade valoriza o que temos de melhor e traduz tudo isso em potenciais turísticos e culturais. Bem no coração da cidade, construída há mais de 60 anos, a Vila Hélio foi inaugurada em 1951 pelo imigrante ucraniano Hélio Borenstein. Na época, o empreendimento era residencial. Hoje, o espaço é comercial e oferece para os visitantes cultura e lazer. Com um paisagismo que une o rústico e o contemporâneo, o lugar acolhedor é conhecido por ser um centro gastronômico e também é muito procurado para ser cenário de ensaios fotográficos. Totalmente renovado, o espaço também conta com um memorial. O lugar, aberto ao público, conta a história de uma família tradicional da cidade, que se mistura com a história de Mogi. Com a revitalização da Vila Hélio, inspirada na arquitetura toscana, este ponto da região, a Vila Hélio acabou se tornando um ponto turístico. Tanto que ela hoje é classificada dentro do programa de rotas do governo do estado de São Paulo. Então ela já foi escolhida e ela já faz parte deste programa de rotas do estado de São Paulo. Então o Mogi por Dentro, por ser um projeto que envolve o turismo e o objetivo era justamente desenvolver locais com potenciais turísticos, então acabou vindo de encontro o projeto Mogi por Dentro junto com o nosso negócio, que é realmente mostrar para o mogiano que, apesar de ser na região central, tem um pedacinho da Itália aqui no centro e que tem muita história para contar e muitos lugares para visitar. Entre as lembranças, um resgate histórico, o Cinema Urupema. Com 3.600 lugares, o local era ponto de encontro entre os mogianos, encerrando as atividades na década de 90. Para quem deseja conhecer um pouco mais do município, Mogi por Dentro é uma oportunidade para ver a cidade com outros olhos. Uma Mogi grande, desenvolvida, mas que guarda dentro de si sua essência. Aos 463 anos, uma das cidades mais antigas do estado, ainda tem muito para mostrar e surpreender. A gente tem uma cidade muito bonita, com essa parte rural super fortalecida, com espaços maravilhosos. Então, por que não promover isso?
Belíssimo passeio, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse mapa que a gente mostrou na reportagem, que foi o nosso roteiro desse passeio, você encontra ele na livraria e no hotel que ficam lá na Vila Hélio, mas você também pode consultar, conhecer um pouquinho pelas redes sociais. É só procurar no Instagram, Mogi por Dentro. A gente vai colocar o @ para você na tela, só você entrar lá no Instagram, fazer essa busca e você encontra o link também para acessar esse mapa e conhecer, desbravar Mogi das Cruzes.